Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Change for Good Talks. Então, estou aqui, sou Renata, né, a anfitriã desse bate-papo. Eu estou com uma camisa branca, estou com um anel bem grandão de madeira, estou com óculos azul claro, com os cabelos soltos. Eu sou uma mulher branca, alta, com os cabelos já branquinhos também. E sou psicóloga social, doutora em psicologia social. Então, hoje eu trouxe para conversar com a gente, o Francisco, que tem nos acompanhado em vários episódios, e o Fernando, que está em Uberlândia, não conseguiu vir para São Paulo, mas que está aqui, né, virtualmente presente na nossa conversa. Agora eu vou pedir para o Fernando e para o Chico se apresentarem. Bem, então vamos lá. Eu sou o Francisco, eu sou psicólogo clínico, mestre em psicologia social. Hoje eu estou vestindo uma camisa de linho bege, uma camiseta verde por baixo. Eu estou de óculos e cabelos curtinhos, enroladinhos. Muito bem. Pode se apresentar, Fernando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando Costa, sou formado em gestão de recursos humanos, sou um homem negro, baixo de 1,70 m, com poucos cabelos, né? Porque os estresses do dia a dia são muitos, né? Estou com uma camisa preta, bem florida aqui, com flores cinzas. E moro em Uberlândia aqui. É um prazer estar com vocês. Muito bem. Então, aqui a nossa ideia era a gente conversar, Fernando. Sempre a gente trata do assunto de inclusão, tratamos de preconceito, tratamos de racismo, né? Conta um pouquinho a sua história, você que se apresentou como negro, que talvez também não para só aí, né? É melhor você contar um pouquinho mais a sua história para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Isso mesmo, Rê. Minha vida, né, todo o decorrer da vida foi de muitas lutas, né? Meus pais, eles saíram lá do Rio Grande do Norte, numa comunidade indígena chamada Mendonças do Amarelão. Lá fica mais ou menos a 30 minutos, 1h40 de Natal, que é a capital do estado, né? Lá, nesse povoado, eles trabalham muito, eles vivem muito com a aça, a quebra, o beneficiamento de castanha de caju. E não inconformados com isso, né, por conta de melhores condições para mim, para minha irmã, eles saíram de lá rumo ao Mato Grosso. Né? Eles e mais 40 pessoas saíram do Rio Grande do Norte rumo ao Mato Grosso. E aí, por uma ironia do destino, né, o motorista desse ônibus, desse pau de arara, na época, ele disse assim, não, eu vou parar em Uberlândia, e aí, nesse momento, eles colocaram todos para fora do ônibus, parou em Uberlândia, 40 pessoas, 40 famílias, sem trabalho, sem condições né, de vida, vivendo em uma cidade totalmente desconhecida, né, e também uma cidade que não era o ponto final deles, digamos assim, né. E aí começou, com essas histórias começou, né, 5 anos depois dessa vinda, né, minha mãe, ela teve um primeiro filho. Nesse primeiro filho, ele ficou mais ou menos uns 6 meses com a gente e veio a óbito. E aí depois, 4 anos depois, eu nasci na cidade mineira, né? A gente fala que é a Europa Mineira, em Uberlândia, né? A Europa Mineira, a princesinha do Triângulo. E aí eu nasci aqui no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, em Minas. E logo desde criança, a minha luta com as práticas sociais, né, as práticas raciais, o voluntariado, sempre falou muito forte em mim. Porque eu sempre vivi, gente, para ter uma ideia, né, tem 1 ano que eu tenho passado por um programa de desenvolvimento de lideranças negras e indígenas. E aí, esse 1 ano, 1 ano e meio, que eu consegui observar o meu lugar de fala, observar o meu lugar de mundo mesmo, e aí me autoconhecer como o Fernando que sou e levantar uma bandeira dos povos originários, dos povos indígenas, né? Porque durante toda a minha vida
eu não me sentia, não posso dizer pertencente, mas eu não me sentia no direito de falar que eu era de uma comunidade indígena, sendo que em todas as minhas férias escolares, né, quando a gente tinha dinheiro, porque não era sempre que a gente poderia ir por questões financeiras e tudo mais, né, eu ia para o Rio Grande do Norte, participava das festividades da comunidade indígena, vivia lá 100%, e aí aquele mês de férias escolares ia até bem, aí depois não tinha que voltar, e aí eu não me sentia no direito de ver as lutas, acompanhar as lutas dos povos originários, e aí me dizer e me considerar como um indígena, né? E aí nesse processo de letramento que eu tive, foi onde eu percebi. E foi onde nesse 1 ano e meio, eu tenho lutado muito, levantado essa bandeira da pauta racial, dos povos indígenas, para onde eu trabalho, para a comunidade onde eu vivo, fazendo algumas articulações com as cacicas que nós temos aqui no Triângulo Mineiro. Hoje nós temos aí quase 900 famílias que são indígenas, né, aqui no Triângulo Mineiro, e aí é onde que eu tenho voltado, né, as práticas, voltado a isso, como nós falamos aqui. Eu tenho voltado para a OCA para poder levantar essa bandeira e para poder lutar com os meus parentes, né? E aí, durante toda a minha vida foi isso, sabe? Foi essas lutas, foram essas batalhas que internamente comigo mesmo, por essa questão, né, de, de, de consideração e tudo mais. E aí é o que eu tenho feito muito hoje aqui. Hoje, além do voluntariado, né, em si, eu também sou, onde eu trabalho, eu sou líder da guilda de etnia. E aí é onde que eu faço o meu papel, assim, né, na parte de contratação, da parte de contratação de pretos, mentorias e tudo mais, e também com o meu povo, com os meus parentes. Hoje, assim, eu estou aqui em Uberlândia e a comunidade está a quase 2.900 quilômetros de distância da gente. E aí, ofereço projetos, escrevo projetos para que eles também possam ser assistidos, gente, porque isso é uma pauta muito importante para nós, né? E aí é onde eu exerço o meu papel. Então, assim, basicamente, eu acho que eu falo muito, mas é um pouquinho disso que, que eu queria contribuir. Não, mas é muito gostoso ouvir você falando, até porque, como eu já tinha conversado com você, já tinha comentado, eu infelizmente tive na minha vida muito pouca oportunidade de conversar com um indígena. Então é uma honra para mim estar te recebendo aqui. Aí vou passar aqui a palavra para o Chico, que acho que o Chico também está curtindo aí essa Sem dúvida nenhuma, abertura né? para um outro assunto, né, Com Chico? certeza. E esse tema dos povos originários, que na verdade são os povos do Brasil. Todos os outros vieram para cá, né? É, Por isso, todos povos nós invadimos originários. essa terra, né? Invadimos É essa isso mesmo. terra, né? De um jeito ou de outro, né? Das várias formas que isso aconteceu. Mas eu estava até aqui antes, né, comentando um pouco o meu contato, né, ou seja, com indígenas, né, e foram algumas situações, até algumas delas bastante engraçadas, né, para a gente poder pensar um pouco nessa linha e depois debater vários temas nessa direção, né. Mas teve um projeto de uma tribo de Pimentel Barbosa, no Mato Grosso, né, ou seja, uma tribo indígena Chavante, e teve um programa para vir para São Paulo para que alguns indígenas viessem para aprender o português. E eu tive acesso, né, a particularmente um desses indígenas jovens, o querido Tiru, o nome dele Tiru, né, não que eu esqueci. Só que teve uma coisa muito interessante, porque a gente sempre fala isso, né? Olha, a questão dos povos originários e a invasão do homem branco, né? E o Tiru, pela primeira vez, tinha visto um homem negro, que fui eu. E aí foi muito interessante a reação do Tiru quando me viu, né? Porque assim, tudo bem, né? Assim, ele passava a mão assim no meu rosto, né? Porque ele pensou assim, nossa, deve ser algum tipo de tinta, né? Que ele usa. Daqui a pouco vai sair, né? E foi muito interessante essa interação, né? Essa questão, né, do índio que tem, né, uma pureza mesmo, né? Na sua essência. É uma coisa muito legal
de ver, né? E depois, num outro momento, eu também estava falando sobre isso, eu o levei até o meu apartamento e subi de elevador, e ele nunca tinha entrado num elevador, né? E eu não tinha ali me, né, dado conta, né, dessa preparação, né? E ele ficou meio, nossa, eu tô voando aqui, né? Tô sem o chão seguro. Depois fomos até o apartamento, comemos, conversamos. Depois que ele respirou um pouco, né, conseguiu tomar um pouco de água e tudo mais, ele olhou para mim e falou assim: Tiru caixinha. Ou seja, ele queria ir novamente no elevador, porque agora ele já estava pronto, né? Então, para poder falar um pouco dessa questão das diferenças mesmo, né? Ou seja, pensando nessa questão dos povos originários, da terra, da tribo, da oca e da cidade grande, né? Dos prédios, do asfalto, das luzes, né? À noite, esse choque, né? Que é muito grande e também, né? Para a gente poder falar dessas questões de invasão mesmo, né, do território, essas lutas que muito provavelmente você está de perto nesse lugar, de invasão das terras, das demarcações, né? Talvez a nossa conversa possa ir um pouco para esse lugar. Eu acho que a ideia nossa aqui mesmo é contar com a sua ajuda, Fernando, para a gente trazer e dar à luz um pouco as dificuldades que você tem encontrado, que a gente, ao saber, pode facilitar alguma coisa, pelo menos aprendendo, e também os passos e os avanços que você já tem dado nessa área, né? Quando a gente fala sobre isso, eu vejo são várias, né, várias variáveis nesse contexto todo, né? Uma questão que eu acho latente, gente, assim, Fernando, em novembro eu tive a oportunidade de participar de um evento lá em Manaus, lá na Amazônia, e aí nós tivemos muito contato com algumas tribos lá, alguns participantes do evento de várias, né, várias etnias, assim, e aí se falou muito de preservação, porque, claro, nós estávamos na Amazônia, na maior seca que o Rio Negro já pôde presenciar, né? Uma fumaça, gente, que eu tenho rinite, sinusite e tudo mais. A gente estava, sabe, um ar que a gente não conseguia respirar, né? Eu saí assim, eu falo muito que um dos sonhos que eu tive quando criança era visitar a Amazônia, mas aí eu não consegui visitar do jeito que eu gostaria. Eu não consegui ver o azul do céu, eu não consegui me banhar no Rio Negro, eu não consegui ver o verde da mata, por questões de né, degradação, de fumaça, as condições, né, impossíveis de respirar em questão do ar, que na primeira semana de novembro estava o ar mais poluído da América Latina, gente. Isso é uma coisa assim tão surreal, É né? um Eu lembro. contrassenso, né? Que a Amazônia é conhecida como pulmão do planeta, né? De repente não tinha, não é? Meio. Então, e aí lá nesse evento eu tive a oportunidade de conhecer gente da etnia de Chacriabá, Titoto, Guajajara, né? E é o tanto que isso é importante para nós. E aí, em um dado momento da entrevista, eu acho que né, o amigo falou logo no início, que o Titu, né, se não me engano, Tiru. O o Tiru. Tiru ele vai e aí ele com o linguajar dele, por exemplo, a minha família, os meus parentes, nós já não temos mais língua. Né? A nossa língua já se perdeu. A etnia de Potiguara, Itapuió, já não tem mais língua. Né? E aí, quando a gente vai para um evento, né, quando a gente fala no Brasil, que a gente tem falado aí que nós temos mais de 274 línguas indígenas, gente. É muito grande, é muito alto esse número. 274 línguas indígenas, dos povos daqui. A gente tem mais de 305 etnias, né? E aí a gente fica, né, no inglês, no português, no espanhol, e aí a gente não consegue entender, a gente não consegue preservar a língua do nosso povo, dos nossos ancestrais, dos povos originários que são daqui.
é muito grande isso, né? Eu fico muito triste enquanto isso, né? É, Pode falar. o que a Então, gente tem. Fernando, eu achei interessante uma coisa que você falou, né, que você se apresentou como negro, né, e depois, né, algo da comunidade indígena. Então me fez pensar um pouco essa questão, que até é um tema que eu e a Renata estudamos, que é a questão da identidade, né, ou seja, como que é perceber né, e todas essas etnias, com todas essas línguas, né, ou seja, como que você percebe essa questão da identidade do povo originário hoje em dia no Brasil? Ou seja, e é bem importante falar isso, né? Porque geralmente quando você fala no popular índios, parece que é uma coisa só. Né, assim, que não tem, como acontece com o negro, né, na Na questão África da também, África, né? né, Como se como se a fosse. África fosse, né, apenas um país. A África é um continente que tem vários países e que tem várias línguas, né, e da mesma forma, então, né, essa questão indígena, que são várias línguas, algumas se perdendo, como você colocou agora há pouco, né, assim, o que você sente, né, desses trabalhos que muitas vezes somos nós que temos que ir lá encabeçar a coisa, ir avante? Você também trabalha nessa dinâmica, vamos dizer, com as políticas públicas, com essa questão de governo, né? O que você sente desse cenário hoje em dia? Esse exemplo da África, que você bem disse, é o que a gente faz muito aqui na nossa Amazônia, né? A gente coloca a Amazônia como um todo, a floresta como um todo, o norte só em Manaus. E não, nós sabemos que tem Roraima, Acre, Amazônia, Pará, né? E cada um com a sua particularidade, né? Cada um com seus povos né, originários daquele local, com a sua com as suas tradições, né? Que tudo, claro, forma o norte, mas cada um na sua essência, né? Eu vejo isso muito, né? Aqui, por exemplo, como eu falei, né? Eu sempre, durante 30 anos da minha vida, basicamente, eu sempre me considerei um homem negro por não me aceitar um indígena no sentido de privilégios, né? Eu saí meus pais saíram do Rio Grande do Norte, vieram para Uberlândia, uma cidade grande do interior do Brasil, onde eu tenho água potável, onde eu tenho energia elétrica, onde tenho acesso à internet, saúde básica, educação básica de qualidade, sendo que os meus povos lá, eles estão assim, ó, suando para conseguir R$ 150 por semana, né, na quebra de castanha. Então, isso, né, vocês dois aí são psicólogos, né? Nessa parte né, de desenvolvimento que eu tive com o IDBR e essa parte que eu tive fazendo as terapias, né? Eu falei assim, gente, foi aquele start, gente. Eu já luto para a causa racial, porque eu não aceito, né, o racismo na minha sociedade, né? E aí, aquela contrapartida do meu povo ser uma comunidade indígena, né, uma vez no ano, que seriam as minhas férias, ou escolares, ou as férias do trabalho, gente, era uma coisa assim. Durante 12 meses, eu era o Fernando, né, do Triângulo Mineiro, e durante um mês, era 100% a comunidade. Então, em agosto, era a festa da castanha, era ir lá na Pedra do Sino, era ir lá no açude, era fazer farinha, igual que o costume deles, sabe? E era tudo isso. E assim, eu me encontrava. Aí voltava esse mês para cá, para a cidade grande, digamos assim, né? E ia trabalhar, ia estudar, ia movimentar a minha vida aqui. E já aguardando o próximo ano chegar para que eu possa ir para lá e fazer as minhas atividades, né? E aí, quando a gente vê a parte do indígena, né, no nosso Brasil e tudo mais, gente, são várias variáveis assim. A questão de saúde pública, a questão de tratar como deve ser tratado. Hoje a gente fala que na a parte indígena são pessoas gente, o suicídio, né, nas comunidades tem sido de estratosféricos. A gente tem altos índices disso, certo? No mercado de trabalho, a gente não consegue, quando a gente expurga alguns relatórios, a gente vê que, por exemplo, a área de tecnologia, quando a gente fala que 90
7% de desenvolvedor são homens, certo? E 3% mulheres em questão de lideranças, é muito alto isso. E aí, quando a gente coloca a parte racial nisso, gente, já tem aquele boom. E quando a gente coloca a parte dos indígenas nesse relatório, a gente fica extremamente assustados. Recentemente, eu fiz um trabalho para colocar em prática, levar na Secretaria de Educação aqui da minha cidade, para a gente colocar a questão de racial na questão de matemática. Conversei com uma vereadora daqui, né? Falar assim, gente, o estudante de matemática, ele precisa entender, ele precisa saber isso para que no futuro a gente tenha desenvolvedores, pessoas em ciências da informação, porque tudo é um ciclo que eu tenho que arrumar na base para chegar lá. E aí, quando a gente coloca que nisso tudo, por exemplo, matemática, o Brasil, ele está, né, enquanto todo mundo, 48% aprende a matemática, um nível mundial, isso o Brasil aprende 12%, gente. É 12% de tudo que aprende matemática. Isso sem expurgar a questão racial, a questão do indígena. E aí, quando a gente fala da parte indígena nisso, né, as crianças negras que têm aprendido matemática, as crianças indígenas que têm aprendido matemática, isso é 0,1%, sabe? É surreal a gente ver isso no nosso país, sendo que a gente trata as minorias como minorias, mas as minorias são as maiorias do nosso país, né? Nosso Brasil. Essa sua fala, Fernando, eu acho bem interessante, né? Cortando aqui você um pouquinho, mas só para poder complementar e a gente avançar, né? Porque você traz uma ponta, né? Até pensando na própria questão do negro mesmo, vindo do processo de escravidão, do difícil acesso à educação, né? Que também, imagina então os indígenas, né? Nesse sentido, né? Essa disparidade social. Mas às vezes nós observamos também alguém que consegue furar bolha, né? Por exemplo, um indígena que consegue ser médico, por exemplo, e volta para a comunidade para tentar, né, ajudar e não só assim. E eu acho que uma coisa importante, né, como representatividade, né? Ou seja, entender que é possível fazer esse movimento, né? Ou seja, ainda lógico que muito pequeno, muitas vezes abafado, né? Mas tanto na questão dos negros e me parece com os indígenas de uma certa forma que também hoje já conseguiu uma representatividade no governo, né? Tem lá um ministério que minimamente nós nunca tivemos isso, né? Então eu acho que esses dois olhares que são importantes para a gente poder pensar, né, assim, para onde nós estamos indo, né? O que nós podemos fazer, né? Que essa realidade que é nua, crua, difícil, né? A gente pode subir um degrau, né? A gente pode pensar, né, que práticas, né, trabalhos como o seu, o que nós estamos fazendo aqui, né, divulgando a informação, até para que as pessoas tenham acesso ou tenham minimamente uma curiosidade, né, para dizer, nossa, deixa eu ler alguma coisa, deixa eu ver alguma coisa, deixa eu ver se tem algo próximo ou algo que eu possa fazer, né? Porque, lógico, historicamente é esse movimento de invasão, né, no caso dos indígenas, a invasão das propriedades, das terras, né, dizendo, e outra coisa, as explorações, né, a exploração do minério, que a gente acompanha, né, em plena TV aberta, né, tudo isso acontecendo, mas me chamou também a atenção essa questão do adoecimento dessas populações, porque aí vão lá, poluem o rio, e o indígena precisa, né, dessa água que está ali, da água, do peixe, né, e é afetado e não tem, vamos dizer assim, essas proteções naturais do próprio corpo para resistir a essas coisas todas, né? E aí, quando você fala da questão do suicídio, você traz um problema que é um problema geral hoje, que são os problemas de saúde mental, né? Ou seja, é uma população que precisa ser assistida desse lugar, né? Ou seja, quais são suas demandas, né? O que isso está, ou seja, o que está acontecendo, o que interfere no seu próprio desenvolvimento. Eu acho que é esse olhar, né? Acho que nós estamos aqui também como porta-vozes, né, de toda essa população, né? Ou seja, né, mesmo que seja mais uma gotinha no oceano, eu acho que esse nosso trabalho faz isso, né, de levar essa discussão para as pessoas e entender
que estamos todos nesse mesmo Brasil, né? Um Brasil tão diferente, né, de norte a sul, mas que nós precisamos ter esse olhar cada vez mais, né? Com certeza. Chico, isso é verdade. Eu falo que onde eu trabalho, eu não tenho o poder de contratação ainda, certo? Eu não consigo contratar uma pessoa e tudo mais. Mas eu, como liderança social de onde eu trabalho hoje, para você ter uma ideia, dentro da empresa eu tenho mais ou menos 300 e 400, né, 340 a 400 voluntários cadastrados, né? No portal, que nós temos o portal de voluntariado e tudo mais. E aí, eu não tenho poder de contratação, mas eu, como liderança social, eu tenho o poder de fazer as minhas parcerias com a Cacica Cauane Tupinambá, aqui de Uberlândia. Ela tem uma cozinha comunitária. Eu tenho o poder de fazer uma parceria com a Dani Martins, uma mulher preta, periférica, né? Ela tem um projeto social. Então, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Eu puxando o outro, eu puxando os meus, né? Porque enquanto, né, eu não tiver esse poder ainda de contratação, né, de assinar a carteira, né, eu vou ter que fazer as minhas parcerias e colocar, porque essas pessoas, elas têm uma visibilidade nesse processo, certo? Então, assim, é isso. Eu não sou um indígena, eu não sou um preto, mas vocês podem fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Apoiar a nossa comunidade, se quilombar junto da gente e ir para a luta, gente, porque quando eu comecei esse curso, a gente tinha uma ideia que só em 150 anos a gente ia conseguir ter equidade racial no mercado de trabalho. Isso em janeiro desse ano. Foi feito um estudo agora, que saiu recente, que isso aumentou para 167 anos. Então, assim, foram 17 anos depois. Piorou, gente. Então, assim, a gente precisa lutar, sim. Aí, quando um indígena, ele consegue um diploma de ser médico, de ser advogado, nós temos vários exemplos disso, né? Ele começa a transformar aquela sociedade que ele existe, né? Que ele está inserido, a comunidade dele, porque a gente vê o Brasil com um país tão grande, com várias diferenças. A gente coloca Minas, por exemplo, a nossa cultura aqui em Uberlândia é totalmente diferente de Juiz de Fora, que é totalmente diferente de Montes Claros, né? Então, assim, a gente tem várias culturas dentro de um único estado, e quando a gente fala de país, é totalmente diferente. A minha luta enquanto um indígena aqui no Triângulo Mineiro, aqui em Uberlândia, gente, é totalmente diferente do meu povo lá do Rio Grande do Norte, né? Em Manaus, no Acre, em Roraima, que é totalmente diferente lá, né? A questões dos grileiros que chegam, que devassam tudo, que matam famílias, são pessoas que estão morrendo porque eles preservam a floresta, gente. Assim, são coisas assim de louco, né? No meu povo lá, viver com R$ 150 por semana na quebra de castanhas, os meus primos, eles não têm digitais nas mãos mais. Por quê? Porque o sumo da castanha vem queimando a mão e não tem digital. O problema de respiratório lá é muito forte, né? Por quê? Porque acordam cedo, vão quebrar essa castanha, inalar essa fumaça e tudo mais. E aí, quando eu promovo aqui, a 3.000 quilômetros, um estudo para que eles possam entender como funciona a internet, né? Um estudo onde que eles possam aprender como que funciona o mercado de trabalho e levam para lá, né? Igual, assim, né? Aqui eu tenho as minhas atividades aqui, mas eu corro para lá nas férias para que eu possa movimentar e consiga ajudar eles da melhor forma possível, certo? Então, é muito isso. A gente precisa entender, a gente precisa observar o nosso país com as diferenças, sim, mas entender a real necessidade daquilo lá, né? E aí esse movimento. Um puxa o outro, um vai, pega na mão do outro e sobe com ele junto, para que a gente consiga equalizar isso. É uma gotinha no oceano? Sim,
mas é a gotinha que eu tenho feito hoje, né? Exatamente, né, Fernando? E até pegando esse gancho, agora você falando, né, novamente eu lembrei do Thiru, né, ou seja, o Thiru fez na época adolescente, né, já faz aí bastante tempo, ou seja, ele veio para cá, para São Paulo, para aprender a língua do português, né? Mas eu fiquei pensando agora, né, conversando com você, com a Renata aqui, assim, se nós não teríamos que pensar também no contrário, né? Ou seja, né, de nós aprendermos as línguas indígenas, né? Ou seja, de que isso pudesse ser, né, algo pelo menos, né, no médio prazo, né, ou seja, ser colocado como uma coisa importante. Né, porque a ideia da exploração vem isso, vai lá, explora a terra, né, justamente para poder ter lucro. A gente está falando do capitalismo selvagem, né, que não olha para nada disso, né, passa como um trator em cima, literalmente, né, e nós temos que, mais uma vez, ser resistência a esses movimentos. Mas eu acho que é interessante a gente pensar no processo da educação, né, como algo que pode, né, nos ajudar a ter uma outra visão de mundo, né? Assim, e se nós formos lá aprender essas línguas, costumes, né? Ou seja, até existem algumas tribos que são muito mais escondidas, que não tem contato nenhum, né? Também tem isso, né? O que você está trazendo que eu acho super legal, Chico, é a gente entender, vamos dizer, e ter curiosidade de conhecer o conhecimento e a sabedoria que existem em espaços tão diferentes do que a gente vive todos os dias, né? Porque se a gente olha de forma rasa, dá a impressão de que quem está ainda mais fechado, ainda preservado, que ali eles têm muito menos sabedoria, muito menos conhecimento, porque eles não estão modernizados. Mas não, tem um conhecimento ali. Sabe, Renata, tem tão uma especial. coisa interessante que me fez também pensar agora, que é assim, quando a gente fala da escravidão do negro, também há uma sensação de que, assim, olha, pegaram aquelas pessoas que estavam ali nas tribos, que não conheciam nada, que não sabiam não nada, tinha nada, e, na verdade, muitos escravizados, ao longo dos quase 400 anos, eram pessoas que tinham total conhecimento, né, da agricultura, né, da matemática, né, pessoas que trazem esse conhecimento ancestral, só que tudo isso é anulado, né, nesses processos onde nós não olhamos o humano novamente. É verdade. Por exemplo, eu penso assim, quando a gente olha hoje uma problemática mundial bastante forte hoje, que são as pessoas, os refugiados, né, que também, quando eles chegam nos países, quando conseguem chegar em algum lugar, eles são vistos inicialmente como desprovidos de tudo, até mesmo do conhecimento, inteligência, sabedoria. Não, eles podem estar desprovidos de roupa, de comida, de casa, de vida digna. Mas tem muita sabedoria ali, tem muito conhecimento lá. E eles são, às vezes, alocados e subaproveitados. E aí, com isso, eles começam, né, vamos dizer, eles têm quase que começar a escalada da vida ali toda outra vez. Por quê? Porque o sistema, né, na verdade, a gente entra dentro de um sistema que ele já está pronto antes da gente nascer. Ele já está aí, né? As coisas já funcionavam e continuam funcionando. Então, num determinado momento, a gente se dá conta desse sistema, né? Eu acho que essa primeira percepção é um choque. Porque ninguém nasce assim, ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce preconceituoso. Num determinado momento é que isso é colocado de tal forma, ou você percebe de tal forma, ou que não é bem-vindo em tal lugar, né? Ou que se apropriam daquilo que literalmente deveria ser seu, né? Ou seja, há um processo de invasão dessas individualidades, dessas pessoas, e isso ocorreu ao longo da história. A nossa história é pautada, a história do mundo, né? Ela é pautada de guerras, ela é pautada de invasões. Por isso que ainda existe até hoje, né? Nos vários cantos que a gente olha, né? Mas tudo isso por quê? Novamente eu sinto que a gente vive num mundo muito egoísta, num mundo muito narcisista, num mundo que tem uma dificuldade de olhar para o diferente. Né? A questão toda está aí. Ah, se é diferente, então peraí, não é dos meus. Né? Então nós temos. E aí entra essa coisa de força mesmo. Eu tenho que tomar.
né? Eu tenho que ir lá e me apropriar, como se isso fosse um grande valor humano. E ao longo do tempo a gente vai percebendo que não. Então, assim, acho que essas vozes que nós estamos colocando aqui, elas replicam, né? Ou seja, elas replicam no mundo, porque as pessoas, né, assim, até facilitado, né, pela própria tecnologia, pela própria internet, né, a nossa fala tem um poder de avançar em alguns lugares para trazer a reflexão a respeito, né? Então, talvez um primeiro momento seja a reflexão mesmo, e depois tentar mobilizar as pessoas para ação, que eu acho que isso que o Fernando coloca, eu acho que é uma coisa legal, ou seja, num determinado momento, nós temos que agir. Ou seja, só conhecer a causa já não basta, né? Ou seja, é necessário fazer um movimento concreto, né? Ou seja, de mostrar então o que está em jogo, né? Para a gente tentar, vamos dizer assim, equilibrar o jogo. Mas esse equilíbrio, ele nunca é estanque, né? Sempre vai ter de épocas em épocas pessoas tentando fazer alguma coisa diferente. Por isso que essa memória precisa ficar viva. É uma memória que precisa ficar presente. A gente não pode esquecer nunca desses movimentos, senão voltamos nesse mesmo ciclo que é o que a gente observa, né? Sabe que até, assim, aquela história de sempre, né? Quando a gente está gravando os nossos episódios, que a conversa vai ficando cada vez mais gostosa, cada vez mais profunda, e a gente até tem necessidade de ter um certo freio nisso, porque temos um compromisso de não fazer episódios tão longos, né? Então, assim, eu peço desculpas que nós vamos ter que caminhar para um encerramento, mas de toda forma, o que eu acho que é gostoso da gente pensar, acho que não é nem gostoso o melhor termo, o que eu acho que é importante a gente ter em mente que tudo isso que a gente está levantando aqui, que são coisas extremamente pesadas e extremamente desconfortáveis para quem sofre a exclusão né, de séculos e séculos excluídos e desvalorizados e desmerecidos, mas que tudo isso aconteceu de alguma forma e por motivos que pessoas antes da gente, né, outras gerações, funcionavam dessa forma. Então eu acho assim, a gente tem que ter sim um olhar crítico para o que foi feito, até para pensar se pode ser diferente. E nós dois aqui, né, Chico, representantes aqui, né, de quem estudou na psicologia social a construção da identidade pessoal e da identidade coletiva, a gente sabe que isso pode ser diferente, né? Então eu acho que a gente tem que ter a coragem de encarar, não mais, eu acho que também não justifica ficar só batendo e Exato. criticando o que foi feito de errado lá atrás, porque aquele erro provavelmente foi cometido ou intencionalmente ou até descuidadamente, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas no fundo é assim, não foi, sabe, aconteceu daquela forma. O que a gente daqui para frente pode fazer para ser melhor? E a gente sabe que a gente pode mudar. E como que a gente pode mudar? A gente pode mudar começando a gente mesmo a ser diferente, a ter a coragem de se abrir para o desconhecido, que às vezes assusta, né? Um medo de um elevador é um desconhecido. Exato. Que assusta. O medo que eu posso estar sentindo de fazer uma conversa com o Fernando, sendo que eu nunca tive a oportunidade de conversar com um representante de uma cultura, né, da cultura originária do nosso país. Eu nunca tive o prazer de conversar e eu posso ter medo. Porque eu posso ter medo porque pela minha ignorância de não saber, não conhecer nada. Então, assim, eu falo, nossa, então é melhor eu falar assim, ele não sabe nada, porque aí eu continuo sabereta, né? Ou então eu reconhecer a minha limitação cultural e me abrir para ouvir coisas que talvez eu não vá gostar, mas que são importantes. E eu vou ter que aprender a lidar e daqui para frente vamos ver o que eu vou fazer, né? Então eu penso assim, como a gente tem que ir fechando a nossa conversa, eu falei pra caramba agora, mas eu queria pedir para vocês dois trazerem também uma fala que ajude a gente a olhar para frente nessas questões que a gente tratou aqui durante esse bate-papo.
Vai lá, Fernando, fala você. Gente, assim, esse assunto ele mexe muito comigo, mexe muito com a minha história, assim, né? É porque são dois povos, os meus povos aqui que eu tenho ajudado, os meus povos lá que eu tenho trabalhado com eles também. E assim, é muito bem do que você falou, Rê. A gente precisa olhar o ser humano, né? A gente precisa olhar o preto, precisamos olhar o indígena na sua essência, na sua individualidade, né? É, aquele efeito, né, de eu puxar o outro, começar, se eu tenho uma vaga para contratação, se eu posso ter esse poder, contrata um indígena, né? Contrata um preto. Nós temos vários grupos do Brasil, né, especializados nisso. Nós temos aí, em questão, eu trabalho muito com a pauta, né, da empregabilidade também, né? A gente tem grupos que oferecem mentorias para cada público, para cada persona, e a gente poder fazer com que o nosso país futuramente seja mais igualitário, a gente consiga ter, né, o respeito como o nosso top one, né? 100%. E aí, é o que a gente precisa disso, sabe? Olhar o ser humano na sua individualidade, captar essa essência e ir para a luta junto. Porque nosso país, as nossas pessoas são pessoas lindíssimas. E aí, cada lugar, cada bioma tem a sua personalização, assim, digamos assim. Então, assim, a gente precisa olhar muito bem disso. Porque aí, culturalmente, sim, as minhas sobrinhas, os meus filhos, os meus netos, eles vão crescer num ambiente que a equidade está para 100%, né? Então, a gente precisa trabalhar hoje, trabalhar forte hoje, para que futuramente a gente consiga colher isso. Boa, Fernando. Muito boa, Muito bom. Fernando. Eu vou um pouco nessa linha também, né? Pensando até do que a Renata colocou sobre a questão do que já aconteceu, do que é passado, porque o que é passado já está lá, foi feito. Né? A gente pode até interpretar, a gente pode ter uma visão crítica, mas aquilo já aconteceu. O momento presente é esse momento de potência, né? Esse momento de força. É esse momento que eu posso, então, né, minimamente trazer coisas que possam ser debatidas num primeiro momento e nunca esquecer a questão da esperança. A esperança de que dias melhores possam ocorrer, né? Porque se nós perdermos a esperança, nós vamos reproduzir aquilo que já foi feito, Exato. né? Porque a gente pode identificar que aquilo não vai ser mudado ou não pode ser mudado, né? Então, que a gente continue nesse caminho aqui, né, da informação, da fala, da discussão, né, para a gente poder agregar cada vez mais um número maior de pessoas. Queridos, super obrigada por vocês estarem aqui, pela confiança de vocês em se abrir aqui para a gente poder conversar. Foi um prazer e até uma próxima. Legal, muito bom.